Olá, bem-vindo ao meu canal. Espero que você esteja gostando do conteúdo, esteja sendo produtivo para a sua vida. Estaremos nesse vídeo compartilhando aí o tema Ação do Pecado em Nós, a parte 3 do tema Batalha Espiritual. Neste tema estaremos abordando aí um reflexo de tudo que nós vimos no vídeo anterior sobre a ação do pecado no templo, onde isso foi visível, onde isso ocasionou problemas no templo, trazido para a nossa vida pessoal, onde isso se reflete em nós, nas três, assim como trabalhamos em três partes, né, a parte externa, a parte interna e a parte do Santo dos Santos, estaremos fazendo reflexo disso nas nossas vidas. Venha comigo e vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem, dando sequência ao nosso estudo chamado A Batalha, parte 3, vamos explicar o tema Ação do Pecado em Nós. Para entendermos como que o pecado, as formas como o pecado nos afeta, vamos entender aí a tricotomia humana, a formação humana, como nós somos formados, né? As três faces que formam a nossa humanidade. Porque nós somos um espelho. Assim como Deus é um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos divididos em três partes. Entender essa questão vai nos ajudar a entender os níveis que o pecado nos afeta, do exterior para o interior. A tricotomia humana ela é dividida da seguinte forma: espírito, com E minúsculo, alma, corpo. O espírito, com E minúsculo, é o espírito que temos lá em Gênesis mencionado que Deus soprou em nós a vida, o espírito de vida. Esse é o espírito que forma a nossa tricotomia humana. A alma, ela se refere ao nosso intelecto, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, que é onde diz o coração do homem, que não é este coração, mas este coração. Este coração é um músculo, este coração é a fonte onde gera os pecados, ou as bênçãos, tudo que geramos em nós é na nossa alma. Por isso que quando pecamos, pecamos contra nós, porque geramos pecado em nós e poluímos a obra do Senhor. E no terceiro estágio, o corpo, que é, vamos dizer assim, a carcaça, onde nós habitamos, onde a nossa alma, o nosso intelecto habita e aonde o espírito de vida que o Senhor nos concedeu habitam. Então, essa imagem fica bem fácil de visualizar para gravar e entender. Tá? Está na sequência corpo, alma e espírito, que é o mais usado, mas por nível de importância, nós devemos entender espírito, alma e corpo. As três partes, um só propósito. Nós somos um ser humano, mas dividido em três partes distintas, né? Nosso corpo carnal, ao qual temos que alimentá-lo, ao qual temos que hidratá-lo, temos que manter a sua saúde, seu funcionamento. A nossa alma, que alimentamos aí com informações, com sentimentos, com gestos, né? Tudo que gera conhecimento, sabedoria em nós alimenta a nossa alma. E o espírito, né? Que é o espírito humano, com E minúscula, já bem mostrado na figura, que é o espírito de vida concedido pelo Senhor para nós. Então, essa questão dessa formação está lá relatada em Gênesis 2, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quer dizer, Deus gerou do barro, do pó da terra, ele gerou o nosso corpo, a nossa carne, soprou em nós o fôlego de vida, o seu espírito de vida. E a união do que é de Deus e o que veio da terra, para essa simples união, essa formação, gerou a nossa alma. Geramos ser vivente, fomos gerados seres viventes, pensantes, com um livre-arbítrio, com sentimentos, tudo agraciado pelo Senhor. Entender essas três faces vai nos proporcionar entender a ação do pecado em três níveis.
vamos, na sequência, voltar ao tema do templo para fazer o espelho da ação do pecado no templo, onde tinha a ação do pecado no templo e aonde agora atua em nós. Por quê? Porque nós, hoje, somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo onde habita a presença de Deus. O que acontecia em um só lugar, em toda a terra, agora acontece em cada um de nós. Todos nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos em nós a porção de Deus que é Espírito, o Espírito Santo, com E maiúsculo, que habita em nós. Então nós somos o templo. Então nada mais justo que fazermos o reflexo em espelho do que acontecia no templo e o que tem acontecido hoje em nossas vidas e tem prejudicado muitas pessoas. Vamos lá? Então aí está. Tricotomia humana, templo do eterno. Vou começar lendo um texto que está em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, como tínhamos lá no Antigo Testamento, como vimos no tema anterior, a questão do templo, que era a habitação, morada do Senhor, representação da presença do Senhor aqui na terra, era um lugar em toda a terra. Hoje, nós cristãos, nós que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, somos tratados como templo do Senhor, templo de Deus. Todos nós, todos somos templo, habitação do Espírito de Deus, que está em todos nós ao mesmo tempo. Então, nós, como templos do Senhor, não podemos profanar. Né? Nós somos templo, mas não podemos profanar esse templo, porque a punição para isso, né, como diz ali, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso é a consequência do pecado, pois aqueles que preferirem uma vida de pecado terão como consequência, no final, aquilo que está reservado. Aqueles que não creram no Senhor ou aqueles que o abandonaram, deixaram os caminhos e preferiram os prazeres e paixões do mundo, que refletem-se basicamente no pecado, que será a consequência, a destruição eterna, o lago de fogo, que está reservado desde o começo para o quê? Para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que não abandonarem o pecado estarão, infelizmente, na consequência, indo para o mesmo fim. Entendendo que nós somos o templo do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, representando a presença do Jesus Cristo, que está, ele veio, como Jesus Cristo foi assunto aos céus e não voltará até o dia do arrebatamento, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos conciliar, para nos dar as palavras, dar-nos a forma de nos chegarmos ao Pai. E esse Espírito Santo, que é o Espírito Santo do Senhor, está habitando em nós. Temos aí então que entender como que se reflete a disposição do templo, que era um no Antigo Testamento, para nós, hoje em dia, que somos todos nós templo do Espírito Santo. Vamos lá? Primeira parte, corpo, o soma, né, o genético. Ele é como que as paredes do templo. Assim como lá nas paredes do templo do Antigo Testamento, lá que citamos lá em Ezequiel, a revelação de Deus para Ezequiel, nós vimos que o povo grafava imagens de répteis, de abominações nas paredes do templo. Nós, hoje, em nossos dias, temos pecados que eles afetam o nosso corpo, a nossa carne. Um deles, a imoralidade sexual, que contamina quando nós geramos primeiramente em nosso pensamento o pecado, e na consumação dele nós contaminamos o nosso corpo, que é através de relações sexuais fora do casamento, fora da direção do Senhor. Então isso contamina o nosso corpo, que espelhado com o templo do Antigo Testamento são as paredes. Na sequência, temos a mente, psique, afetivo. Esse representa a parte interna do templo, porque é dentro, né, dentro das paredes, né, em consequência dentro do nosso corpo, alojado no nosso coração, estão aí os pensamentos, os sentimentos
E é aqui, nesse ponto, em que nós geramos pecado, que nós desejamos, né, muitas vezes, por falta de persistência em alguns assuntos, por falta de entendimento, por falta de ouvir da palavra do Senhor, nós geramos o pecado. Nós buscamos realizar os desejos da nossa carne, pois a nossa carne, nosso corpo, tende ao pecado. E o Espírito Santo do Senhor tende para Deus. Nós muitas vezes optamos por satisfazer os desejos da nossa carne, os impulsos da nossa carne. E então nós pecamos em nossa mente. Isso não deixa de ser pecado. Precisa ser pedido perdão. E claro, quando falamos de pedir perdão, aí o pedido de perdão, apesar do pecado ter sido gerado na nossa mente, não pode ser feito na nossa mente. Devemos professar com nossa boca o pedido de perdão específico pelo pecado que cometemos na nossa mente, para que a sentença seja desfeita, né? A sentença de morte, porque apesar de não poder ler nossos pensamentos, o inimigo das nossas almas sabe ler nossas expressões corporais. A química do nosso corpo pode ser lida e pode-se entender quando estamos pecando em nossa mente. Na sequência, nós temos uma parte que não pode ser contaminada pelo pecado. O espírito, pneuma científico. Aqui ele está com E maiúsculo, porque na imagem ele estava, mas esse espírito é com E minúsculo. É o nosso espírito ou o fôlego de vida soprado por Deus em nós. Por que ele não pode? Porque ele representa o que no Antigo Testamento era o Santo dos Santos. Porque a partir do momento, claro, né, vamos entender assim, a partir do momento que você se converte, que você entende Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós somos batizados, habitados pelo Espírito Santo com E maiúsculo. Então, entendamos, o Espírito de Deus habita o nosso espírito humano. E por ele habitar no nosso espírito, ele já nos limpou, ele já preparou para si um local, e aonde ele está, o pecado não pode entrar. Claro, não podemos aí entristecer o Espírito Santo, como a própria palavra do Senhor o diz, mas esse local nós não conseguimos, nós não temos como pecar no espírito humano, porque o Espírito Santo de Deus habita ali, que é a mesma representação do Antigo Testamento, como eu já falei, do Santo dos Santos, aonde ninguém entrava, porque se entrasse, morria pela presença do Senhor. Existem assuntos mais profundos sobre essa questão, mas eles não são para esse vídeo. Eles são para assuntos mais específicos que poderemos tratar futuramente aí numa discussão. Mas, relembrando um texto que já foi falado no tópico anterior, lá de 1 Coríntios 10, 20 ao 22, isso serve para essa questão da tricotomia também. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui entendamos que no Novo Testamento, pelo sacrifício de Cristo e fazendo aí a lembrança, o ato de lembrar desse sacrifício, que é a mesa do Senhor, a ceia, nós participamos da mesa de Deus, né? Comendo o pão como representação do corpo sacrificado de Cristo e tomando o cálice como o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, nós temos que entender que não podemos comer dessa mesa e participar da mesa de demônios, comer coisas sacrificadas a demônios, ou, tirando do contexto de comida, não podemos apresentar louvores, adoração, professar a palavra do Senhor, nos mostrarmos fiéis, fervorosos na igreja, e em outros locais, em outras situações, participarmos de coisas ilícitas, negligências, pecados, sejam imorais, sejam fiscais, sejam de qual natureza for. Não podemos ter duas atitudes, não podemos fluir duas fontes de águas, águas amargas e águas doces. Temos que ser um. Precisamos ser santo como o Pai assim o é.
Devemos buscar nos basear, nos espelhar na hombridade, na integridade do Senhor Jesus Cristo, que nos deu exemplo, pois enquanto aqui na terra esteve, era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, porém em nenhum momento pecou contra o Senhor. E se nós não observarmos essas questões, qual a consequência disso? A consequência disso nós veremos no próximo assunto. O pecado nos entrega ao inimigo. Essa é a consequência de não observarmos a questão da nossa vida, né? De entendermos aí uma vida em santidade com o Senhor. E esse tema parece, conforme eu vou apresentar aqui, parece até um pouco estranho, mas foi algo que eu entendi no Senhor, assim, e eu comecei a observar o livro de Gênesis e busquei fazer um entendimento aí com os conhecimentos aí, né, atuais. Ficou bem claro para mim o que eu vou apresentar. Espero que vocês tenham a mente aberta para entender a gravidade disso. Lá em Gênesis 3,14, nos relata assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, isso é o que nos diz a palavra do Senhor. Mas aí veio na minha mente, em determinado dia, a seguinte pergunta: as cobras comem pó? Eu comecei a fazer uma pesquisa rápida e simples, né, e assim, basicamente em 4 tópicos da pesquisa que eu fiz, as respostas foram assim: todas as serpentes são carnívoras. As cobras não mastigam quando comem. Quando necessário, desarticula sua mandíbula para se adaptar ao tamanho de sua presa, de forma a engolir toda a sua presa, mesmo que ela tenha um diâmetro maior que a própria cobra. Então, aí está. Essa é uma cobra de porte pequeno e ela está se alimentando de algo compatível com ela, né? Um rato, né? Um pequeno rato. Essa já é uma cobra de porte um pouco maior, que ela está se alimentando de um animal maior. O que ela faz? Ela se adapta, ela desloca a sua mandíbula e se adapta ao tamanho da sua boca à presa. Ela engole inteiro a presa. O que nós precisamos entender com isso? Lembra que ali no texto que eu li agora há pouco, a Bíblia diz que comerá pó todos os dias da sua vida? Nós estamos vendo aqui que as cobras não comem pó. Parece que tem uma contradição, mas não tem. O que eu entendi com isso? A Bíblia nos diz no mesmo livro de Gênesis que Deus gerou o homem do pó da terra. Nós somos pó. E essa cobra, essa serpente que está lá no livro de Gênesis, nada mais é do que a representação de Satanás, do demônio e dos seus anjos demoníacos, anjos caídos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos o pó do qual ele se alimenta. Ah, nós somos comida de demônios? Mais ou menos. Quando nós pecamos, nós nos tornamos alimento do inimigo, que é o que? A munição, por assim dizer, com o qual ele ataca o Senhor, como corrompendo a obra das mãos do Senhor, fazendo com que o pecado se prolifere, contamine, destrua a obra do Senhor. Então, quando nós pecamos, nós nos tornamos alimento de demônios. Nós nos tornamos aí chacota na mão do inimigo. Nós nos tornamos o estrado dos pés dele. Ele vai entrar nas nossas vidas e destruir. A única intenção do inimigo é matar, roubar e destruir. E não pense que ele não faz isso com excelência. É só você dar a brecha, é só você cometer o pecado do grau que for, se existisse, né? Menor ou maior, mas não existe essa definição. Qualquer pecado que você cometa conscientemente ou inconsciente e não peça perdão dos seus pecados, por isso que devemos pedir perdão diariamente, pois somos todos pecadores, seja um pecado diferente do outro, mas todos nós somos pecadores. Não fosse assim, Cristo não teria vindo para nos salvar.
precisamos entender que nós somos pecadores, mas não devemos usar como desculpa para praticar o pecado deliberadamente, usar de libertinagem. Nós temos liberdade em Cristo pela sua graça concedida a nós naquela cruz, mas não devemos usar isso como libertinagem para pecar e simplesmente, eu pequei e peço perdão. Não. A verdadeira intenção dos nossos corações é medida quando pedimos perdão dos nossos pecados. Não é o simples só proferir com a boca. Nós temos que estar com o coração contrito, quebrantado, ao pedirmos perdão, para que realmente esse perdão nos seja concedido pelo Senhor. Nós temos um texto que diz assim, lá em 1 Coríntios 5, 4 ao 5, que vai completar essa questão que parece, à primeira vista, esse conceito, ele parece um pouco estranho, né, de entendermos aí as cobras, o pó, mas está assim escrito na palavra do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é Paulo falando à igreja de Coríntios a respeito de uma determinada pessoa que estava cometendo o pecado deliberadamente, né? E o que acontece? Ele entrega, através de oração e através da oração da igreja, entrega essa pessoa a Satanás para a destruição do corpo. Por quê? Porque, na verdade, é o que Satanás vai fazer. Se nós pecamos deliberadamente, se nós não pedimos perdão, é o que ele vai fazer. Ele vai entrar para matar, roubar e destruir. Mas destruição do corpo para a salvação do espírito. Então, quer dizer, a carne, que é o pó, ela pode vir a sofrer muitas vezes as consequências. Mas se nós entendermos isso nesse processo e pedirmos perdão e nos contristarmos em nossos corações e chegarmos ao entendimento que pecamos contra o Senhor, aí nosso espírito se salva. Podemos muitas vezes, na consequência de pecados, isso não é para te assustar, mas é para que você entenda a dimensão que isso pode gerar. Nós podemos morrer, mas se nós morremos na carne ou sofremos percas, muitas vezes, de algo na nossa carne, mas salvarmos o nosso espírito, se a salvação eterna com o Senhor nos for concedida pelo nosso arrependimento, estamos ganhando, ganhamos o reino eterno do Senhor para vivermos. A carne não importa, a carne vai ficar mesmo. Então, precisamos entender, nós somos pó, e se nós pecarmos, nós estamos distantes de Deus e entregues ao inimigo. Tenha esse conceito vivo na sua mente para entender uma consequência que eu vou mostrar no próximo slide, que vai causar um pouco de medo em algumas pessoas, mas e muitas vezes alguns podem não entender ou não acreditar, mas isso é real. Isso acontece ao seu redor, ao meu redor, dia a dia. Precisamos estar preparados e armados. Vamos entender um pouco mais. Muito bem, vamos tratar agora de questões um pouquinho mais profundas nas consequências do pecado em nossas vidas, no caso de não nos atentarmos para a gravidade disso. Jaulas demoníacas. Existem situações em que nós somos tão afetados pelo pecado que não entendemos a gravidade daquilo que ocorre ao nosso redor. E muitas vezes também podemos ser alvo de pessoas, porque, entenda, assim como existe um exército que crê, clama, professa o nome do Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, existe também uma legião de servos e adoradores de demônios. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, e isso é um assunto real. Eu vou abordar superficialmente, devido à profundidade desse assunto, necessita de muito tempo. Mas vamos entender que, além do pecado que nós mesmos cometemos, que geram brechas, existem também ações do inimigo através de pessoas que podem gerar jaulas demoníacas que nos prendem em situações a qual nós paramos de perceber o inimigo atuando em nossas vidas e colocando cada vez mais
pecado em nós, para nos corromper, para nos tirarmos muitas vezes do foco, porque muitos de nós, todos nós, na verdade, somos destinados a algo no Senhor. Nós não fomos chamados simplesmente para recebermos a salvação e ficarmos vegetando neste mundo até o dia do arrebatamento. Temos funções, temos uma obra a ser feita. Entenda, não um ativismo, temos uma obra. Cada um tem a sua, precisamos entendê-la. E essas jaulas demoníacas muitas vezes são usadas para nos tirar desse foco. Elas vão nos impedir de entender a obra do Senhor. A primeira delas, símbolos ocultistas. Se você já se deparou com esses símbolos aí, em algum lugar da sua casa, quem sabe, ao derredor da sua casa, achou simplesmente bobeira, estranho, aí um desenho do círculo com a estrela e o teu nome dentro, um quadrado com o seu nome dentro, esse outro que parece uma jaula ali com o nome dentro, ou recebeu, viu uma caixa com algum objeto seu ou seu nome dentro, isso são símbolos ocultistas de jaulas demoníacas. Isso existem autores que falam sobre esses temas. Eu posso te passar uma lista deles, mas claro, eu não vou tratar sobre isso aqui. Podemos te passar esse assunto através do e-mail. Tem um e-mail no começo do vídeo, rsbugai@terra.com.br, e podemos aprofundar esses assuntos se você já se deparou com isso ou se você quer entender um pouco mais. Também temos objetos no terreno, né, galhos inofensivos deixados nessas formas específicas ou riscos em volta do seu terreno, feito dessa forma como mostra a pessoa fazendo, são também cadeias demoníacas. Para o que? Aprisionar o seu entendimento, a sua compreensão daquilo que é ou não é certo, porque isso estará contaminando a sua vida com Deus. E, em último, temos uma questão bem pouco compreendida, né? Oração com imposição de mãos. Parece estranho, né? Oração, exatamente. Nem todos aqueles que se dizem seus amigos, que se dizem irmãos em Cristo, o são. Pasme, mas existem muitas pessoas do exército inimigo, vamos dizer assim, né? Da legião daqueles que servem a Satanás, que estão infiltrados nas igrejas. Para quê? Para desviar os verdadeiros adoradores, os servos do Senhor, para tirá-los do caminho, do propósito. E muitas vezes se disfarçam de crentes fiéis, fervorosos, que querem orar por você. Só que muitas pessoas não sabem. Nesta condição que está relatado, mostrado aí no último desenho, você se coloca numa posição de submissão. Você está recebendo, acatando aquilo que está sendo colocado sobre você. E muitas vezes essas pessoas, elas são treinadas para, no meio de orações que parecem bênção para a sua vida, ela está no íntimo ou de uma forma subliminar, colocando maldições na sua vida, colocando chaves de acesso ou acessos remotos. Posso explicar também isso mais profundamente de uma outra forma, né? Via e-mail, como eu já falei, mas colocando um acesso remoto à sua vida para coisas destrutivas. Parece ficção, mas não é. Isso é real, isso é verdadeiro. Eu vejo muitas pessoas que estão tendo vidas destruídas, casamentos destruídos, filhos sendo arrebatados deste mundo antecipadamente, empregos sendo destruídos, a vida social sendo corrompida. Por quê? Porque elas não têm essa vigilância. Então, essas três formas que estão apresentadas na sua tela são formas que o inimigo tem de enjaular a sua vida. Ah, mas por que que ele vai olhar para mim? O inimigo quer destruir a todos aqueles que realmente amam e servem ao Senhor de coração, aqueles que vão herdar a vida eterna, aqueles que vão morar nos céus com Deus. Por quê? Porque ele não pode mais, ele perdeu essa honra, ele foi derribado do céu porque desejou ser mais do que o próprio Criador. Então, todos que ele puder tragar, ele o fará. Inclusive, essa última parte, que é uma parte um pouquinho mais complicada, que é quando nós nos submetemos à autoridade de alguém,
ela fala algo assim, é sobre isso em Tiago 5, do 14 ao 16. Mas é sobre a não observação desse texto que gera esse tipo de coisa. Diz assim a palavra do Senhor: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, o que esse texto está dizendo? Se você precisa de oração, chame os presbíteros. Vamos entender, os presbíteros, eles têm uma função dentro da igreja. Ah, mas você não disse que pode estar infiltrado? Sim, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Por que presbíteros? Vamos entender que precisa ser alguém que você conheça, que você conviva, que você saiba a procedência espiritual dela, que você saiba a vida espiritual dela, que você conheça os frutos, né? Uma pessoa que tem paz na sua casa, uma pessoa que tem palavras de vida, palavras de Deus que realmente batem no seu coração quando falam, que geram bênçãos na sua vida verdadeiramente, pessoas que você conheça a intimidade, conheça assim como pessoas verdadeiramente, não uma pessoa que você viu uma vez numa campanha, que você viu uma vez num culto específico e você vai se colocar, vai se render sobre a autoridade dessa pessoa. Não se entregue em oração a pessoas que você não conhece. Seja cuidadoso para que você não venha a cair aí em laços demoníacos. Vou mostrar de uma forma mais fácil de entender aonde essas jaulas operam em nós. Aqui ficam alguns exemplos aí de como que nós ficamos desapercebidos do que acontece em nós e através de nós. Muitas vezes, aí, as cenas relatadas, né, pessoas com necessidade, pessoas que muitas vezes, como Cristo falou, né, tive fome, tive sede, deste-me de beber, ou para os bodes, né, não me deste de beber. Então, muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor, precisando de ajuda, a cegueira espiritual gerada por essas jaulas vão nos impedir de fazer o que é certo, ou como na segunda cena, vão nos impelir a fazer o que é errado, aí depredação, né, pichação, e vai nos atrapalhar aí, vai nos empurrar para fazermos coisas que são contra, primeiramente, a lei do homem. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é feito aqui é como que representação do que é feito no céu. E como, quando você está depredando algo, está contraindo uma lei aqui da terra, você está pecando. Você está transgredindo uma lei moral, social, a qual você deveria ser, primeiramente, conhecedor e respeitá-la. Então, essas cegueiras vão começar a nos levar a fazer coisas que são erradas, cometer pecados e enfim, todos os seus frutos, e vão cada dia mais piorando a nossa vida. E, como a última cena aí, uma coisa que pode até parecer um pouco forte, mas é isso mesmo. As jaulas demoníacas, elas vão chegar a tal nível na vida das pessoas, a sua vida, se você não se aperceber dela, que ela vai impedir a sua oração. Ela vai impedir que você se coloque na presença do Senhor e derrame o seu coração. Você não vai sentir prazer em orar. Você vai querer qualquer outra coisa, menos estar ali, tempo perdido para você. Eu podia estar me divertindo, por que eu estou orando? Eu podia estar comendo um filé, por que eu estou me consagrando, jejuando? Então, isso vai te causar desgosto em servir ao Senhor. Essas jaulas demoníacas impedirão o frutificar da sua vida. Tenha muito cuidado com o que você vê, observe, seja cauteloso também com pessoas que chegam à sua vida, para que a sua vida esteja guardada debaixo das mãos do Senhor e o Espírito Santo tenha livre acesso ao seu coração para te falar e te alertar sobre cada perigo que está ao seu derredor. Fechamos assim essa parte do assunto, estaremos dando continuidade no próximo tema. Espero você. Até lá.